Sabe, pastor, eu vou contar uma história para o senhor muito interessante. A minha história de conversão. O primeiro ato de conversão minha se deu no centro espírita, dentro do centro espírita, sabe? Foi interessante assim, que eu nasci no lar evangélico e com bebezinho fui entregue ao Senhor, fui consagrado ao Senhor pelos meus pais. Cresci na igreja, participando de todas as atividades da igreja, porém quando eu estava assim, com uns 20 anos, eu fui desviando dos caminhos do Senhor e cheguei a desviar completamente mesmo, e não creio em nada. Quando eu estava na faculdade, então, foi muito difícil na faculdade, porque tudo me tirava. Eu fiz História Natural, então tudo me tirava, parecia me tirar de Deus. Mas com o passar do tempo, um dia minha mãe adoeceu e o médico dela aconselhou a minha mãe de ir num centro espírita, que o problema dela era espiritual. E eu fui levá-la sem acreditar em nada, não acreditava nem no diabo, nem nos anjos, nem mais nada. Em Jesus, para mim Jesus era um guru e não acreditava mais em nada. E eu fui levar minha mãe. E quando chegou lá no centro espírita, só que quando eu fui levar minha mãe, eu já estava grávida, mãe solteira, grávida de 8 meses. E ali, naquelas sessões, naqueles rituais ali, o diabo se manifestou numa senhora lá e mandou que pusesse fogo na minha mãe, botou álcool na cabeça da minha mãe e o álcool escorreu pro corpo todinho e eles colocaram fogo e eu vi minha mãe em chama. Foi a coisa mais terrível que eu já vi na terra, foi isso, minha mãe em chama. E aí ela não queimou nenhum pelo, nada na mão, nada no corpo dela foi queimado. E aquilo me deu aquele choque tremendo. Aí eu pensei, meu Deus, o diabo existe. O diabo existe. Foi o primeiro choque, o primeiro susto que eu levei. Aí fiquei com medo, e minha mãe falou, quando terminou aquela sessão, aquelas coisas, a mamãe falou comigo assim, minha filha, pede uma benção pro seu filho. Aí eu já tinha ficado com muito medo daquilo. Falei, tá bom, vou pedir. Aí eu comecei a crer que existia, que aquele espírito que estava naquele homem e naquela mulher que estava com a minha mãe, que aquilo era almas do outro mundo, era gente que já tinha morrido há muitos anos e que vinha para fazer alguma coisa, abençoar o povo, abençoar as pessoas. O que aconteceu? Aconteceu que eles falaram para mim, não, você fica na sessão depois da meia-noite para conversar com o Exu que vai baixar, o seu problema é com a linha dos Exus. E eu fiquei com medo, mas fiquei. Aí quando chegou na hora deles incorporou um demônio por nome de Sete Vulcão. Olha o nome do bicho, Sete Vulcões. E aí ele foi e me contou, ele falou para mim o que eu queria, perguntou para mim, o que você quer? Aí eu não sabia muito bem o que eu queria, eu falei com ele, eu quero uma bênção do Senhor. Aí ele ficou quieto assim, fechou os olhos assim, olhou para cima assim, e ficou muito tempo, depois ele falou com muita ira assim, eu não posso te tocar, eu não tenho licença para te tocar. Aí naquela hora eu fiquei assim assustada com aquilo, falei, licença de quem? Ele falou com muito ódio, do Todo-Poderoso. E naquela hora eu senti que Deus me amava, que existia uma coisa diferente, que Deus tinha me separado, que Deus tinha de uma certa forma, me requisitado para Ele.
Aí ele disse, eu não posso tocar no seu filho, em você, mas eu posso tocar no seu filho. Me dá licença para me abençoar seu filho. E eu dei, inocentemente dei. E meu filho, o senhor sabe como é que é a dificuldade dele, as minhas dificuldades que foram, que Deus está revertendo a situação toda. Mas eu dei legalidade ao diabo para tocar no meu filho. E também meu pai tirou a legalidade do diabo quando me ofereceu, quando me consagrou ao Senhor Jesus no templo, né? Eu fui consagrada bebezinho, novinha, talvez com uns 15 dias no máximo, porque o papai era muito fiel ao Senhor e ele cuidava muito dessa parte religiosa, dessa parte espiritual da família. E o meu filho cresceu bonito, um menino muito bonito, forte, bonito, inteligente, muito inteligente. Mas quando ele fez 17 anos, ele foi, eu acho que até menos, eu não me lembro a data assim, exata de quando ele adoeceu, só sei que ele surtou, e desse surto veio uma série de problemas sérios de saúde mental. E o demônio começou também a manifestar nele. Interessante que, apesar do inimigo manifestar nele e tudo, ele nunca saiu da igreja. E muitas vezes eu falava nas minhas orações, Senhor, quando parecia que não tinha saída, não tinha solução nenhuma mais. Eu falava, Senhor, eu apresentei ele ao Senhor. Eu levei o pastor Eduardo, levou ele nos braços, eu via, assim naquela hora de guerra, eu via ele branquinho, com um macacãozinho branquinho, aquela roupinha branquinha, nos braços do pastor, e o pastor levava ele ao céu, olhava para o céu e entregava ele ao Senhor. E naquela hora de luta, naquela hora de sofrimento, eu via ele branco, com aquela roupinha branca sendo oferecida ao Senhor. E eu confiava naquilo, naquela entrega que eu fiz dele. Eu acreditava naquela entrega e estava dando tudo errado. E ele fazendo coisas que não eram para ser feito, violência, como ele ficou muito violento. Mas eu falava, eu entreguei ele, foi para Deus, eu não entreguei ele para outra pessoa, eu entreguei ele para o Senhor. O Senhor há de fazer alguma coisa. O Senhor há de fazer alguma coisa. Toca-me, beija-me, envolva-me, Senhor. Abraça-me, limpa-me, perdoa-me, Senhor. Toca-me, beija-me, envolva-me, Senhor. Pois é, pastor, essa história minha, eu vejo que é muito importante a consagração de uma criança ao Senhor. Oxalá todas as crianças do mundo fossem entregues ao Senhor quando bebezinhos, porque Deus é fiel e há de cumprir, há de atuar no destino dessa criança. Aqui estou, Senhor, pra te adorar, seu nome santo